Tudo o que passei nesse tempo de firmar raízes, das decepções mais profundas às dores mais intensas, do sentimento de abandono ao senso de orfandade, foi Deus que me fez passar por esses lugares, para que um dia eu possa ministrar pessoas com autoridade. Do mesmo jeito que Cristo foi primeiro esvaziado para depois ser exaltado, e da mesma forma que José foi primeiro para a escravidão e depois para o governo, eu sei que foi o meu Deus que me enviou para as densas trevas, para que então eu possa refletir a mais esplendorosa luz. Nessa jornada, trouxe muitas feridas feitas por outras pessoas. Em alguns momentos me sinto tentada a fazê-los pagar a conta, mas a verdade é que eu quero ter o coração de José. Ele perdoou os irmãos, os serviu com alimento, moradia e um banquete, e rendeu toda a glória e mérito por seu sofrimento e exaltação a Deus. Esse é o tempo de liberar perdão e servir aqueles que me feriram, e de glorificar a Deus por todo o mal que, no fim das contas, se transformou em bem. É tempo de resolver definitivamente as pendências para que no futuro o diabo não tenha do que me acusar. Seja muito bem-vinda, se você não me conhece, eu sou a Karina Ave e essa é a nossa série de devocionais Tempo de Florescer, em que eu tô tirando da minha caixinha alguns textos da Bíblia que foram sendo gerados no meu coração ao longo dos anos de 2023 e 2024 e eu resolvi hoje compartilhar com vocês. O nome do devocional de hoje é Perdão e Serviço em Lugar de Ressentimento e Vingança, trazendo agora para a história de José do Egito. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele, mas é importante a gente ressaltar que se você estiver talvez numa fase como eu, pelo menos assim, em idade, 20 e poucos anos, você já tem pelo menos uma história triste para contar na sua vida, porque a gente vive em um mundo caído com as consequências da queda, nós convivemos com pecadores, nós mesmas somos pecadoras, então às vezes a gente se abriu demais para uma pessoa que não deveria e acabou levando um rebote depois, ou às vezes a gente teve uma oportunidade que poderia ser a chance da nossa vida e a gente acabou não aproveitando e lida com as consequências hoje. A gente tem pelo menos uma história difícil, uma história triste na nossa vida, porque a gente vive em um mundo caído. E hoje eu quero trazer para vocês a história de José do Egito, que ele tinha uma promessa de Deus, um sonho concedido por Deus de que um dia ele seria governador. E quando ele conta esse sonho, os irmãos têm inveja dele, porque ele era meio que o mais mimado do pai, porque era o filho da velhice e tudo mais. Os irmãos ficam com inveja e o vendem como escravo para uma outra terra, para o Egito. Esse José passa por uma série de infortúnios. Quando parece que ele tá bem, algo acontece e rompe o ciclo dele para ele para um lugar maior de humilhação. E chega um momento em que ele se reencontra com os irmãos que o venderam. Quando José se reencontra com os irmãos, José já está naquela posição de governo, naquela posição de autoridade, e os irmãos estão vivendo do mesmo jeito, como se José já tivesse morrido, né? Eles tinham vendido como escravo e contaram pro pai dele que José tinha morrido, então eles estavam vivendo do mesmo jeito, e José já estava naquela posição de governo e de autoridade. Quando eles se reencontram, os irmãos não reconhecem José, porque ele estava completamente diferente, ele já estava com os costumes do Egito, ele já estava todo diferente. E José, ele era tão diferente. E naquele tempo, estava acontecendo um momento de seca, em que não tinha comida e eles tinham que ir para o Egito, o povo de Jacó, os filhos de Jacó precisariam ir para o Egito buscar comida lá. E José era a pessoa que tinha a resposta para a sobrevivência dos irmãos dele. Então existe esse momento que eles se reencontram e existe o momento em que José reconhece que são os irmãos dele e fica aquele impasse, né? Fica aquele impasse, José faz meio que um joguinho, depois você pode ler a passagem na Bíblia. Mas o que importa é que chegou um momento em que José reconheceu que tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele, desde ele ter sido vendido como escravo, até quando ele foi acusado pela mulher de Potifar e teve que parar na cadeia, e os 2 anos que ele ficou esperando depois que o copeiro foi liberto e não lembrou dele, ele ficou lá 2 anos na prisão. Tudo aquilo que foi acontecendo na vida de José, chega um momento que ele reconhece:
plenamente que foi Deus. E eu quero até ler o versículo que baseia esse devocional que tá aqui, que tá em Gênesis 45:8, que vai dizer assim, José tá falando pros irmãos: portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio, governador de todo o Egito. Em algum momento da nossa vida, vivendo em um mundo caído, em que nos faz sofrer, em que nos dá essas histórias tristes, que todos nós temos alguma história triste, a gente precisa reconhecer que é o Senhor quem tem nos conduzido em todos os lugares. Tem coisa que é Deus nos guiando que a gente só percebe muito tempo depois. Que Deus é capaz de nos guiar de forma oculta, de forma escondida, e só lá na frente a gente fala: meu Deus, isso que tinha acontecido era Deus na minha vida. E a gente precisa ter essa confiança. Então vamos lá. São duas coisas que tem que a gente reconhecer juntos aqui. A primeira é isso que eu falei, ó, reconhecer a soberania de Deus na minha história. Deus é soberano na minha história. Eu decido render minha história pro meu Deus. Ele é soberano. Não importa os caminhos que eu tenha passado, as dores que eu tenha vivido, que nem cabe abrir aqui nesse vídeo, as dores que eu sei que eu tenho vivido, que eu vivi no passado, embora sendo jovem existe, né, o passado, existe a adolescência, existe as coisas que foram acontecendo. Não importa o que tenha acontecido, Deus é soberano em minha história. E a segunda coisa pra gente reconhecer é que as pessoas que me feriram são pecadores como eu. E quando a gente chega nessa percepção de entender que são pecadores, e eu também sou pecadora, e que a gente vive num mundo em que nós somos feridos e nós também ferimos, a gente consegue ir para um lugar mais tranquilo em que a gente consegue render a nossa parte para Deus. É o lugar em que, sabendo que Deus é soberano, eu posso orar sobre as coisas que me aconteceram. É o lugar onde eu posso liberar perdão para as pessoas que me feriram e também pegar a minha vida, as minhas atitudes, o meu posicionamento, colocar diante de Deus e pedir para que Ele me conduza a um caminho de santificação, em que aquilo que antes era comum no meu modo de agir, os meus pecados começam a perder força e eu começo a me comportar de um jeito um pouco mais semelhante ao jeito de Cristo ser. A gente vai ficando cada vez mais parecido com Jesus à medida que a gente entende: quem me feriu é pecador, eu também sou pecadora. E Cristo é a única solução que eu tenho para minha vida. E por último, eu quero lembrar que José foi um instrumento escolhido por Deus para servir em tempo oportuno. A gente precisa ter tranquilidade sobre isso, porque nossa vida pode dar um grande reviravolta, uma grande reviravolta. E vai depender de nós estarmos disponíveis para Deus ou não. Como diz o título desse devocional, é sobre perdão e serviço em lugar de ressentimento e vingança. A vida pode nos proporcionar alguns episódios em que a gente tem toda a razão de nos ressentirmos e ainda o direito de nos vingarmos. Mas existe um outro posicionamento, que é o posicionamento como o de Cristo, que é o do perdão e do serviço. Aquele Cristo que lavou os pés de todos os discípulos, incluindo o de Judas, que quando Judas vem cumprimentá-lo, ele o chama de amigo. Esse é o posicionamento cristão. É muito difícil, é muito desafiador, é um lugar que toca no nosso interior, nas nossas feridas, mas é o caminho que Jesus nos convida a trilhar. Eu espero que esse devocional tenha feito sentido pra você. A gente já tá caminhando pro final da primeira parte dos devocionais Tempo de Florescer. São duas coletâneas de 16 cada uma, então é um caminho longo de 32 devocionais. Já estamos no 14º, encerrando aqui. Então me deixa saber nos comentários se fez sentido ao seu coração e se inscreve nesse canal pra gente continuar juntos, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau!